GRC Talks, o último dia, né, do GRC Talks. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos, dos temas que nós trouxemos para vocês durante esse período. Foram 6 dias, né? 5 dias de palestra, né, onde a gente trouxe ali o primeiro dia, a gente falou de maturidade em GRC, depois nós falamos de riscos, né, fatores de riscos, falamos de auditoria, do mapeamento e mitigação das perdas, falamos de KPIs voltados para GRC e ESG, falamos também no último, né, no penúltimo evento, que foi ontem, falamos de controles internos como ferramenta de redução de custos e eficiência operacional. Vocês vão perceber que tem um pouquinho uma relação aí entre o tema de ontem e o tema de hoje, né? A gente também consegue fazer aí uma redução de custos e aplicar o GCM, montar e estruturar direitinho. E hoje o nosso tema é voltado para a GCM. O tema ali é como estruturar com eficiência as estratégias de continuidade. Trouxe aqui alguns amigos, né? Trouxe o Leandro, trouxe o Alessandro, trouxe o Jorge. Vou deixar eles se apresentarem. Hoje, nesse evento que a Perini faz, vocês acompanham aí os webinars. Só um minuto, vou pedir para o Rodrigo. Rodrigo, por favor, mute o áudio de todo mundo, porque tem algum som vazando. Tá? Por favor, Rodrigo. Obrigado. E hoje, né, iniciando com a gente nesse ciclo, nós temos o Leandro e o Alessandro, que são nossos convidados, assim como o Jorge, mas o Jorge ele já participou de 2 webinars com a gente, ele já está um pouco mais familiarizado com os eventos da Perini. Então, saúdo vocês dois, Leandro Rodrigues e Alessandro Dinamarco. Vou deixar vocês se apresentarem primeiro. Jorge, você, como o mais velho de casa, vai ficar por último. Leandro, obrigado pela presença, é uma satisfação ter você aqui. Pode se apresentar, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de participar do evento. Fiquei muito feliz de ter sido chamado, né? Esse tema, para mim, é muito querido, né? Hoje eu estou aqui no BNDES, eu sou chefe de departamento de risco operacional e controle interno, e aqui no banco, continuidade de negócio está dentro, encapsulada em controle interno e risco operacional, e assim, vamos dizer que a fonte de onde surgiu todo o meu gosto por trabalhar gestão de riscos, né? Trabalhar essas questões de continuidade de negócio são muito, muito interessantes, né? Então, fiquei muito feliz e agradeço o convite, e também gostaria de dar boa tarde a todos os participantes. A gente fica muito feliz de poder compartilhar a experiência. Bacana. Eu que agradeço, tenho certeza que vai ser um diálogo aí com a tua presença, vai ser enriquecedor. Alessandro, você pode se apresentar. Obrigado, Roberto. Boa tarde, então, a todos, né? Não só daqui os participantes, mas quem está acompanhando também. Então, eu sou Alessandro Dinamarco, estou na ICTS Protiviti. Minha história aí em continuidade de negócio começa lá em 2014, quando a pandemia não era nem assunto ainda, né? Até eu costumo falar bastante em treinamentos, discussões que a gente faz, que naquela época a gente falava de cenários de endemia e o pessoal dava risada, né? Como se fosse uma coisa muito distante. Então, eu trago um pouquinho dessa história. Atualmente estou em processo de certificação pelo DRI e atualmente eu respondo aí como líder técnico da Protiviti em termos de continuidade de negócio na gerência de gestão de riscos. Bacana. Agradeço também a tua presença, Alessandro. Obrigado por aceitar o convite. Percebam, a gente sempre traz, né? Os participantes podem estar perguntando, por que sempre tem uma empresa parceira que é consultiva, uma empresa que é cliente? É justamente para ter essa troca, gente. Porque, assim, mostrar só cenários de clientes, né, acaba sendo o que vocês já vivem na empresa de vocês. Então, a gente traz os clientes para mostrar o cenário dele, e a consultoria, né, como a consultoria acaba passando por N clientes durante um único ano,
ela consegue ir mostrando as dificuldades que os clientes têm ao longo dessa estruturação do GCN, né? Jorge, fica à vontade, meu amigo. Você está sem som. Agora sim. Roberto, Alessandro, Leandro, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Meu nome é Jorge Krening, hoje atuo como Head de Riscos e Compliance da Russell Bedford Brasil. Também atuei aí junto a instituições financeiras aí nessa árdua missão aí de implementar metodologias de gerenciamento de risco, e esse tema sempre é um tema que nos provoca, no bom sentido, e estar reunido com vocês aqui é uma grande oportunidade, a gente, como o Roberto falou muito bem, de trocar essas experiências, porque a veia que a gente acaba sempre convergindo, né, soluções tecnológicas e cultura, né? Então, é sempre gratificante e muito oportuno esses momentos aí. Parabéns para a Pirinit por proporcionar esses momentos. A gente para essas agendas malucas aí, Roberto, da gente, e tá aqui para trocar experiência com essas feras aí. Estou muito feliz e agradeço aí a participação. Bacana. Obrigado novamente, pessoal. Então, eu vou me apresentar. Sou Roberto Oliveira. Eu sou o Security Officer da Pirinit e também o DPO, né, mais conhecido no Brasil como encarregado de dados. Vamos sempre fazer essa diferença, hein, gente? Não pode esquecer que DPO é lá fora. Aqui no Brasil, encarregado de dados, tá? Eu vou fazer, então, depois um link com esse cenário, já que a LGPD tem pegado uma fatia da conversa durante 2 anos, né? As conversas nas palestras, nos botequins, nas conversas de corredor, de elevador, todo mundo muito preocupado com a LGPD, se vai pegar, se não vai pegar. Eu vou depois linkar um pouquinho do GCN com a LGPD. Mas eu queria ver com vocês o primeiro cenário que eu gosto de pegar sempre. Como que qual a visão de vocês com relação ao mercado, a maturidade do mercado, das empresas, com relação ao tema continuidade de negócios. Vamos começar pelo Alessandro. Vamos lá. Bom, Roberto, como a gente enxerga aqui da consultoria, né? Existe um cenário antes da pandemia e um cenário depois da pandemia, né? Então, a gente ainda soma esse fator aí, as regulações também que vieram nesse sentido, e desde 2020 ali a gente tem uma crescente muito grande em relação à continuidade. Então, um assunto que era em alguns momentos até deixado ali como se fosse o último, né, a ser tratado dentro do ambiente de gestão de riscos, hoje já tomou uma medida um pouco mais prioritária. Então, acho que a pandemia veio justamente para mostrar isso, né? A gente, como profissional de continuidade, a gente sempre era aquele chato, quase como mensageiro do caos, né? Então, o que pode dar errado, isso aqui pode não funcionar, como que você vai fazer nesse sentido? E depois da pandemia, acho que ficou claro que as coisas às vezes acontecem, né? Essas coisas que a gente falava que acontecia desde lá de trás, materializou uma delas, e aí acho que a cultura das empresas está indo nesse sentido. Fora isso, eu gosto muito dessa questão de ser cultura, né? Se eu não me engano, até o Jorge também falou, né, sobre ser uma cultura de continuidade. Porque muitas vezes as empresas entendem como um programa e acabam finalizando isso. E até pela metodologia, isso não pode acabar. Se acabar, né, a conscientização em continuidade, isso deixa de existir em algum momento e, novamente, né, alguma coisa, se acontecer, vai acabar pegando a empresa desprevenida. Isso aí, concordo plenamente. Jorge, quer complementar, meu amigo? Exatamente. A gente passou por um momento que, né, nós, gerentes de risco, aí, que atua aí muito próximo ao pessoal de negócio, a gente sempre ficava naquela expectativa, né? Vamos formalizar um PCN, vamos dar atenção para esse tema. E, realmente, a pandemia foi da pior forma possível aí que a importância desse tema acabou caindo como um míssil na realidade aí
aí aquele pessoal, né, me ligava e falava, Jorge, viu, funcionou, a gente conseguiu colocar todo mundo em casa. Cara, aí, meu amigo, mas não está nada escrito, cara. Né? O pessoal conseguiu, parabéns para o pessoal aí, conseguiu colocar aí as atividades em funcionamento, mas a gente percebeu que foi um apuros danado aí, né? Principalmente o pessoal da tecnologia. Então a gente vai precisar bater na tecla, como eu falei no início aí, de tentar colocar isso, colocar no DNA dos gestores essa cultura de fazer porque é preciso e não quando precisa. Né? Parece bobagem a gente falar isso, mas a cultura ainda é muito, né, a questão que você levantou, Roberto, a cultura ainda está muito distante. A gente é acionado aqui na Russell Bedford muito por empresas que querem um GCN em 6 meses, em 4 meses, mas aí a gente vai investigar. É uma due diligence que ele está sofrendo aí do cliente e que o cliente está exigindo dele. Eu falei, não tem como, né, você incorporar isso aqui de como deve ser. Não estou dizendo que 6 meses, dependendo da empresa, né, não é suficiente, mas não vai entrar na cultura das pessoas. Você vai ter um plano que vai estar lá simplesmente por estar. E quando você precisar acionar ele, ninguém conhece, ou seja, em resumo da obra, não vai ser efetivo. Então, o pessoal tem que exercitar a cultura de enxergar o risco. Né? Eu preciso que as pessoas entendam a importância de acionar um plano, saber a resposta, né? Em quanto tempo isso precisa funcionar, e isso demanda muita energia, né, da gestão, aí como a grande patrocinadora, né? Aí a gente entra numa questão aí que para a gente que é da área é muito... Às vezes a gente bate na tecla, mas a gente vai ter que continuar batendo. A questão do patrocínio e em algum momento aí as horas, as energias precisam ser direcionadas. Alguém precisa assumir essa responsabilidade. Não é fácil, né? Ninguém está dizendo que é fácil, mas aí eu acho que o cenário aí, principalmente no mundo dos negócios, é cada vez mais cyber, cada vez mais, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades, mas ao mesmo tempo cheio de ameaças. Então a gente vê um mundo repleto de oportunidades, mas as ameaças não podem ser negligenciadas. O negócio tem que continuar. Ele precisa perpetuar. As pessoas que fazem parte desse processo precisam entender o seu papel. E tudo isso passa por uma gestão aí que encare, né, de forma preventiva. O pilar prevenção, Roberto, respondendo à pergunta, ainda é o grande desafio. Prevenir, né, identificar situações, responder às situações, bacana. A gente percebe, a pandemia mostrou que a resposta aconteceu. Não da maneira que a gente imaginava, mas aconteceu. Mas ainda a gente precisa jogar um pouco da energia no pilar prevenção, que é uma cultura. O século XX, eu costumo falar para o pessoal, ainda nós estamos no século XX, onde a reação era uma boa alternativa. No século XX, século XX, que as coisas eram mais tranquilas, né? O mundo não era tão cheio aí de imprevistos. Hoje a gente está sujeito a 1000 variáveis, 1000 situações, e a gente precisa colocar a prevenção como pilar fundamental da gestão. Legal. Leandro, como que vocês... Por que eu não coloquei o Leandro para colocar, né, para dar o posicionamento dele primeiro? Claro, porque Leandro é cliente. Como cliente, ele tem talvez uma forma diferente de pensar essa maturidade e essa estruturação. Como é que vocês fizeram isso aí no BNDES, Leandro? Conta um pouquinho para a gente desse arcabouço de continuidade aí dentro da empresa. Achei bastante interessante a fala da Alessandra e do Jorge. Eu concordo com vocês, acho que é uma opinião muito, muito assertiva da leitura, né? O que a gente viu foi a pandemia, ela trouxe uma curva forçada de aceleração da maturidade de todas as empresas, de todos os nossos parceiros, de bancos, né? A gente tinha um trabalho preventivo muito grande, principalmente aqui no BNDES, a gente percebe outros parceiros também, a Caixa, o Banco do Brasil. Uma coisa curiosa da pandemia, né, é que a gente, quando fala de continuidade, a gente pensa assim, poxa, vai acontecer um evento e você vai ter que se adaptar a um nível degradado das suas atividades. Você vai trabalhar com algum tipo de
de degradação da sua execução. E a pandemia foi exatamente o contrário. Os bancos foram mais do que nunca instigados a dar mais. Então, a gente teve que ajudar para dar acesso ao crédito e facilitar, principalmente no momento que a economia precisava de um apoio do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil. Então, a gente acabou tendo que entregar ainda mais do que estava planejado. E aí isso traz um momento de reflexão, né? A gente gasta um tempo, talvez ainda não ótimo, para prevenção, e acho que a gente tem que gastar cada vez mais. Estou muito alinhado com a opinião do Jorge, mas o quanto que a gente também não deveria investir em tornar essa governança da gestão de crise, né, uma governança bem azeitada para saber lidar com estratégias emergentes, situações que não estavam no contexto, talvez não consiga capturar pelo contexto do planejamento, mas que você, uma vez que aconteça, você talvez tenha que tomar uma decisão. E as decisões que a gente vê, principalmente na pandemia, foram todas muito rápidas, né? Exigiram uma pressão de tempo muito grande. Então, acho que foi um diferencial as empresas que, junto a trabalhar essa parte mais preventiva, também já tinham investido em treinar os seus executivos, em ter uma conscientização desse processo de tomada de decisão que precisa estar bem alinhado. Acho que essa é a minha complementação. Deixa eu ver, porque assim, a hora que você começou a falar isso, Leandro, me veio um pensamento um pouco diferente, né? O pessoal está acostumado com pensar em gestão de continuidade do negócio muito voltado para alta disponibilidade, né? É uma confusão que é normal, né? Gestão de continuidade é separar isso aqui como que a maioria das vezes. E na sua fala eu percebi o quê? Que de fato teve uma situação de negócio ali. Que assim, olha, em momento algum você falou, tipo, isso aqui parou, a gente pensou, não. Foi o cenário do negócio. Olha, a gente percebeu, teve a crise, os bancos estavam preparados para esse cenário, a gente cedeu de investimento, né? A gente acabou liberando ali mais verba para que as pessoas que estavam passando por cenários difíceis dessem continuidade nas suas vidas. Então, você perceba que não foi o cenário da disponibilidade, sim, de fato, de contribuir para as pessoas, para que elas continuassem a tocar o seu dia a dia. Né? Foi bem voltado para o negócio mesmo, não somente para essa disponibilidade. É como se no momento da crise você não só tivesse que cuidar já da sua lojinha, né? Mas entram novos produtos na prateleira. E você também tem que dar conta desses novos produtos que não estavam no escopo original. Né? E é muito importante essa flexibilidade, de você conseguir ter uma atualização dinâmica desse cenário, você conseguir dar prosseguimento àquilo, né? Porque aí você está falando sobre o banco, a instituição, está cumprindo efetivamente sua missão. Né? E aí é uma coisa, foi bem curiosa, bem característica da pandemia, né? Como é que vocês, agora quem quiser pode levantar a mão primeiro, né? Eu sempre faço isso. Como que vocês encararam a situação do home office? Olha, aconteceu a pandemia, agora não dá para ter gente aqui, vou ter que liberar o pessoal para ir para casa. Como foi esse cenário para vocês? A contingência virou né? Inverteu, mas até hoje ninguém me falou qual é a contingência do home office. Cara, eu vou te contar a contingência do home office. Voltar ao escritório, Jorge. Nem sei se tem mais lan house, né, Roberto? Até teve projeto que a gente já falou, né? Assim, olha, o trabalho fixo é o home office, a contingência é o escritório. Até inverteu a figura em algum momento. Pois porque basicamente hoje, se você tiver algum problema em casa, porque você é quem contrata, né, basicamente tem acontecido esse cenário. Você é que contrata o seu provedor de internet, você que tem seu equipamento e tudo mais. E se tiver algum problema com os aplicativos, com os softwares que você utiliza, cadê o moço da TI, né? Cadê o cara para te ajudar ali? Cadê? E aí, como que você aciona tudo isso? Então, tem sido um pouco diferente, né? Por isso que eu estava querendo entender o cenário de vocês. Vocês, consultoria,
ainda acaba sendo um pouco como a Perility aqui, né? Mesmo sendo uma empresa de software, voltada para software, a gente tem uma flexibilidade maior. Como foi com vocês aí, Leandro? Que basicamente, acredito que no banco era aquele negócio, todo mundo aqui, regras para logar e tudo mais. Como que vocês trataram isso? Eu acho que tiveram duas grandes preocupações, né? Primeiro é como é que é a segurança da internet é quando as pessoas começam a sair do escritório e acessar documentos de trabalho de forma remota, né? É como é que é o nível de segurança quando ele está num outro ambiente. Então, houve uma preocupação muito grande. Até o home office ele traz o uso de outras ferramentas também. O WhatsApp fica mais frequente no uso diário, as pessoas acabam se permitindo utilizar ferramentas mais flexíveis e a gente tem sempre uma preocupação do sigilo, né, das informações e por onde elas circulam. Então, assim, teve uma preocupação muito grande, a gente fez um papel muito intenso de aculturamento em relação à segurança da informação. Claro que assumir o home office não era a única opção a ser feita, né? A gente tem uma preocupação gigante com a saúde das pessoas, não haveria outra estratégia senão essa, e a gente continua enfatizando que sempre que tiver algum perigo, aí, algum prejuízo para a saúde de um colaborador, a gente vai sempre preferir essa atuação, né? Mas traz esses novos desafios da segurança da informação. A gente ficou muito preocupado e aí acho que as operadoras de telefone fizeram um trabalho belíssimo aí de conseguir comportar a demanda, porque a gente achou, poxa, todo mundo remoto, como é que a conexão doméstica das pessoas comportaria esse tráfego de dados? E acho que eles fizeram um ótimo trabalho de conseguir equilibrar o uso da banda, né? E senão fica todo mundo em casa, as pessoas que não trabalham estão no Netflix, e aí está todo mundo trafegando informações, todo mundo junto, e como é que isso fala, né? Então houve uma preocupação, e aí traz um pouco desse reflexo, né? Às vezes você implementa uma estratégia e você acha que está pronto, é isso, vamos implementar e acabou. Não, você tem que continuar refletindo, se a implementação dessa estratégia não traz outras consequências, outros riscos, você precisa continuar mitigando, né? É uma roda viva. Com certeza. Jorge, quer complementar, Jorge? Exatamente isso, né? Como é que testa, né, essas situações que até então, né, são situações novas e que exigem um alto grau de transparência e engajamento dos usuários, né? Então, você está num ambiente que é fora da empresa, onde essas variáveis são complicadas, né? Então, o radar acaba se tornando, a gente precisa aumentar a sintonia fina e está aberto aí para tentar identificar aí novas situações que acabam surgindo. Já no próprio ambiente da empresa já era um grande desafio, né? A gente já se via com grandes desafios e no ambiente fora, pior, né? Pior. Então, a gente vai esbarrar de novo, eu vou bater na tecla de novo, do engajamento, da transparência, da conscientização que sempre fez parte de qualquer GCN na construção do plano, que é contar ali com o porquê, por que a gente está fazendo isso, para que serve isso, para o colaborador entender que sem ele, sem a figura dele ali alimentando isso com a gente não consegue chegar num plano adequado, enfim, a gente não vai conseguir cumprir, né? No momento que a gente precisar acionar isso aí, a gente tem que chegar num nível de assertividade e de efetividade, né, razoável. Então, é um desafio enorme. Não, eu acho estranho, cara, de verdade, assim, quando a gente começa a falar de gestão de continuidade de negócio, eu acho estranho a gente ainda ser pego de surpresa por essas situações. Eu não consigo entender o porquê que nós, tá? Eu estou falando isso porque a gente já teve possibilidade de participar de alguns fóruns fora aqui do país, e você vê que a maturidade deles com relação a alguns temas é muito diferente do nosso, né? Olha só, a gente já teve... eu prometi para o pessoal na live passada que eu fiz a apresentação, né, que não foi
a de ontem, né? Mas na última que eu apresentei, que eu não ia usar torres gêmeas, que eu não ia usar nada relacionado a isso, porque é muito antigo, né? É muito, muito antigo. Então, ficar falando de torres gêmeas, ficar falando que o data center de uma empresa estava aqui, né? A empresa aqui e o site backup estava na outra torre, né? Que o pessoal fala. Mas olha só, já teve um problema, né, de endemia no passado. A gente já teve problema de greve dos caminhoneiros, que trouxe um cenário nacional, né, uma visão meio nacional do problema, de não se ter ali um plano bem desenhado. O que vocês atribuem a isso? Tipo, por que toda vez que acontece um evento desse, as empresas não estão preparadas? Por que aconteceu o problema da pandemia agora? Eu posso garantir para vocês que daqui 2 anos nós vamos continuar falando dos mesmos problemas. Porque eu tenho a percepção de que a empresa, né, lógico, não estou generalizando, eu estou falando isso porque o mercado, se você pegar a pesquisa de mercado, não chegamos a 50%, né, o número de empresas que possuem seus planos de continuidade de negócio testados. De fato testados. Eles possuem um plano. Ah, você testou o plano? Não. É que nem não testar controle, né? Você vai lá, faz o desenho do controle e não testa o controle. E aí, quando dá o problema, quando você tem o cenário do controle, você fala, putz, isso aqui não vai funcionar, eu não testei antes, não vai. Mesma coisa. Só que eu tenho a impressão de que assim, o problema acontece, dá uma visibilidade, é que nem, vou pegar mais um para comparar, é que nem a LGPD. A mesma coisa. A LGPD chegou, fez aquele burburinho, 2 anos de burburinho, foi implementada, agora a NPD já está aí, né, meio que começando algumas ações, que, desculpa, viu, pessoal, quem tiver aí da NPD ou coisa do tipo, meu intuito não é reclamar da instituição, mas até agora continua do mesmo jeito. Então, o que a gente enxerga disso? O mercado olha para isso e fala, aconteceu esse problema aqui, mas quanto eu perdi, quanto eu ganho no ano, quanto eu vou ter que investir, acho que não faz o batimento ali de valores, eu acho que não vale. E continua na mesma situação. Continua na mesma situação. Eu, por exemplo, assim, quem trabalha comigo, né, quem teve a oportunidade da gente já trabalhar junto, ou conversar, ou coisa do tipo, e falar de alguns temas, as pessoas sabem que eu gosto sempre de trazer riscos, controles internos, auditoria, sempre para o exemplo mais simples que a gente puder. E aí, quando você traz para o seu dia a dia, você traz para o seu comum, você enxerga algumas coisas. Né? Então, é como se eu falasse o seguinte, olha só, eu vou fazer essa palestra hoje, vou fazer essa apresentação hoje. Eu tenho uma responsabilidade com vocês de estar aqui apresentando e trazendo o tema. Então, o que eu pensei? Poxa, eu estou aqui com a minha máquina. Será que a internet vai dar conta? Se ela não der conta, eu já estou aqui com o meu pacote de dados ativo, conectado aqui. Se cair o provedor, eu jogo para o celular. Eu tenho um plano bom aqui de pacote no celular, para que não aconteça de eu perder essa conexão. Estou sendo imprudente? Estou, porque né, eu estou com um copinho aqui de chá do lado do computador, se de repente eu bater a mão, vai cair aqui no teclado, vai estourar tudo, vai acabar a apresentação. Porém, eu estou com um celular aqui também. Então, se acontecer, eu entro no link, volto para o link aqui. Então, percebam, exemplo simples de você conseguir contingenciar uma situação. É lógico, gente, que o exemplo que eu estou dando é ridículo, é mínimo, perto do que a gente tem de problema dentro de uma empresa. Mas olha só, eu sempre costumo dizer a mesma coisa. Produto, processos, tecnologia e pessoas. Né? Esse é o desenho de qualquer cenário. Se você sabe o desenho desse processo, se você sabe quais tecnologias, quais pessoas estão envolvidas, quais tecnologias que suportam, quando a gente fala de tecnologia, é chover no molhado falar que é cíclico. E a impressão que se dá é que algumas pessoas tendem a achar que não.
LGPD, gente, é cíclico. Gestão de continuidade de negócios é cíclico. Por quê? Porque se lá no BNDES, o Leandro, né, a área de segurança, de TI, eles resolverem, porque o ser humano é curioso. Então chegou um sistema novo, que vai revolucionar ali as transações bancárias. Eles vão mudar. E se eles mudarem, o que tem que fazer? Mapear tudo de novo, testar tudo de novo, aplicar, voltar à segurança com a ótica naquele sistema que não tinha. Por isso que a LGPD pegou muita gente de surpresa. Porque, assim, os bancos, a grande maioria, vou dar o exemplo do banco, porque o Leandro está aqui. Eles são as empresas, pelo menos aqui no país, bancos, as operadoras de telefonia, né, a parte de saúde, são as empresas que possuem ali os ativos de tecnologia e a segurança mais parruda aqui no Brasil, vamos colocar dessa forma. Mas por que eles também não tiveram uma grande maturidade quando a LGPD chegou? Porque o foco, né, era outro. Quando você faz segurança, você protege as informações sensíveis ao negócio. Ninguém saía protegendo o dado do usuário. Lógico que para banco é importante, né? Mas assim, ninguém estaria colocando ali, tipo, ó, essa informação de cor de pele, esse tipo de coisa, a gente tem que proteger, né? Raça, religião, como diz lá nos dados pessoais sensíveis, né? São alguns, né? Filiação partidária e assim vai. Então, o que aconteceu? Eles tinham os ativos, eles tinham lá os processos de segurança. A única coisa que eu tenho certeza que eles fizeram, pegaram a ótica de proteção, que a gente chama ali o perímetro, inseriram, né, a LGPD dentro daquele perímetro e viraram a proteção, acabou. E aí voltaram a ter a maturidade relacionada à LGPD mais alta do que os demais do mercado. Então, a única diferença é essa. Se você conhece os seus processos, se você conhece a sua tecnologia, né, as pessoas e as tecnologias que suportam, é só você fazer o seu plano ali para que aquilo não pare. É só isso. Só que o pessoal dá o problema, para por um tempo e depois acho que não, é mais complexo fazer isso aqui do que fazer isso aqui. Então, vamos parar, vamos esperar dar um novo problema lá na frente e vamos tocar aqui, vamos tratar de vender. Eu não consigo entender essa situação. Desculpa a minha. Acho que eu fiquei meio rebelde, né? Tipo, meio revoltado aqui. Mas, cara, eu faço essa palestra de GCN, eu tenho certeza que um dos meus gurus para GCN aqui, que eu tenho alguns, eu tenho certeza que o William, que é um amigo, um professor, que deve estar ouvindo essa palestra aqui, poxa, se ele pudesse falar. Eu faço isso há alguns anos, e vejo esse cenário há alguns anos. Ele tem 20 e poucos anos de experiência só com isso. E continua, lógico que para a gente, como consultoria, é perfeito, porque se ninguém faz, tem para a gente fazer. Né? Enquanto tiver problema, vai existir consultoria. Ótimo. Mas, poxa, queria conversar. É que nem falar de mapeamento de processos, cara. Que nem falar de mapeamento de processos. Olha, eu vou até contar um cenário aqui, não vou contar o nome, senão depois ele vai falar assim, pá, você é chato, porque, né, sou tido como chato. Mas assim, teve uma vez eu estava numa reunião interna da Pininity aqui. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, pô, vocês estão reclamando, por que toda vez você fala que processo? Eu virei e falei assim, olha só, isso há alguns anos atrás, né, depois da gente colocar funcionando, né. Eu falei assim, sabe por que eu falo, cara, de processo? A minha vontade era de falar das inovações que tem lá no Vale do Silício, aquelas coisas que todo mundo gosta de falar. Mas, infelizmente, a gente não tem processo mapeado, então eu vou ter que falar de processo. É o básico, é o início. Então, assim, queria entender de vocês, depois dessa rebeldia toda, por que a gente continua nesse marasmo? Por que a gente continua nisso? Roberto, a minha visão, o que eu estou acompanhando de empresas reguladas? O órgão regulador já entendeu, estou falando agora Banco Central, algumas experiências que eu tive, me permite falar o seguinte, o Banco Central está cobrando da parte interessada. Quem é a principal parte interessada disso? Né? Antigamente ele perdia muito tempo batendo no processo, no PDCA, né?
Tá tudo como você falou, tá tudo formalizado, mas só que a roda não gira. Aí ele perguntou o seguinte, por que a roda não gira? A parte interessada está tomando decisão em cima disso aqui, está fazendo a roda girar. Eu já estou vendo algumas situações que o Banco Central está chegando na parte interessada e questionando ela por que essa roda não está girando. Então, eu estou percebendo uma maturidade dos órgãos fiscalizadores e reguladores no sentido de tentar estimular, que é o papel dele. Né? Mas aí a gente esbarra na parte interessada, que é o que vai dar qualidade, vai fazer, quando eu falo da roda girando, é o que vai patrocinar isso, vai incentivar isso, e não somente quando precisa. Deu pandemia, vamos lá, roda girando. Essa roda tem que ser testada antes da pandemia. Então, é uma cultura que eu costumo falar. Nós, gestores, o pessoal ali mais jovem, eu estou vendo, não tem cabelo branco do Leandro nem do Alessandro ainda. Então, eu considero eles jovens. A gente que é do século XX, a gente tem uma cultura de reação. A nossa cultura é reação. Não adianta. A gente tem aí, explode a barragem, reação. Né? Caiu o avião por conta de falta de combustível, reação. A gente se indigna com isso e faz análise depois que acontece. Por quê? Porque no século XX, eu sempre falo isso, a gente tem que entender o comportamento dos gestores. Então, isso vem de uma cultura antiga, onde reagir era uma alternativa. Hoje, no mundo competitivo, no mundo cada vez mais aí, veloz, com cada vez mais variáveis, incertezas nos rodeando, reagir não é mais uma boa alternativa. Já foi, mas não é mais. Então, no momento que essas partes interessadas ainda pensam com a cabeça do século XX, a gente tem um conflito. A gente tem um conflito entre século XX e século XXI. Mas o pessoal fala, Jorge, mas a gente está no século XXI, mas a nossa formação foi do século XX. As faculdades ainda, as universidades ainda não incorporam o gerenciamento de riscos nas disciplinas de graduação. Eu estou na área docente aí, eu não estou vendo, além das pós-graduações, algumas aí específicas, enfim, disciplinas isoladas, mas eu não vejo a cultura de risco numa grade de administração, né? Tentando modificar, Roberto, essa cultura, que é o pilar de prevenção. No momento que eu tenho um PDCA, eu preciso testar isso, eu preciso fazer essa roda girar. E a parte interessada não entendeu que ainda é ele que é o grande patrocinador disso. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que bater na tecla da educação corporativa, que é uma dos pilares aí da Russell Bedford através do Instituto, que é trazer isso tudo para eles de uma maneira que se encaixe no mundo corporativo, que eles não enxerguem isso como uma disciplina distante, que o pessoal entenda que a ponte entre o século XX e o século XXI vai se dar através de uma mudança de mindset. Vai ter sistema, Roberto? Vai ter sistema. Vai estar tudo documentado? Vai estar tudo documentado. Mas isso não é estático. O PDCA precisa rodar. E isso precisa estar, de vez em quando, está sendo verificado e a parte interessada precisa se qualificar. No momento que ela se qualifica, ela vai ter condições de ser mais crítica em relação a isso e de cobrar no sentido de fazer de novo o termo a roda girar. Bacana. Alessandro. Roberto, desculpa te interromper. Eu acho que o Jorge realmente acertou aí o X da questão, né? E o que ele falou me trouxe assim, uma satisfação muito grande e até de reconhecer que ele realmente, na minha visão, ele acertou muito, né? Foi muito feliz na fala, porque acho que as pessoas ficam muito preocupadas em só ter um plano, né? Chegar lá, escrever, pensar, fazer outro processo de planejamento, tem meu plano, agora bota ele aqui na minha gaveta, o papel aceita qualquer coisa, né? Vou botar aqui na minha gaveta, quando acontecer eu pego ele. Mas se você não fizer essa roda do PDCA girar, você não efetivamente checar aquele plano, acho que o fim não deve ser ter o plano, deve ser ter um plano com a sua efetividade validada, você saber que ele efetivamente, quando você for usar esse plano, ele vai funcionar e se você não tem alguma perda ali, vou chamar de perda de tradução, né? Pela boa intenção da pessoa na hora de fazer o planejamento,
mas que aquela estratégia não está alinhada com a governança, não está alinhada com quem vai operacionalizar ela. Então, acho que ele realmente foi muito feliz na fala e trouxe aqui, porque na minha visão também é o mais importante quando a gente está falando das estratégias, né? Você efetivamente eu sei que às vezes é difícil de você implementar ela no escopo completo que ela é desenhada, mas simular isso com a governança. Acho que até essa simulação com a governança tem um papel muito importante de você trazer um pouco a governança para o patrocínio do assunto. Quanto mais você transparece para eles, talvez a instituição não esteja ainda completamente preparada para trabalhar aquele assunto, mais parceiros você acaba trazendo para essa dinâmica, né? Eu acho muito importante. Acho que o plano acaba dando um falso conforto para a pessoa quando ele não é testado, né? A pessoa acha, não, estou segura, tem um plano. Você efetivamente precisa saber se não está faltando nada, se você cobriu tudo que deveria cobrir. Então, fiquei muito satisfeito aí com o comentário do colega. Bacana. Quer complementar, Alessandro? Eu ia colocar, mas como o Leandro já levantou ali. Não, acho que já está quase tudo completo aqui, só uns pequenos pontos para trazer para a discussão. Quando o Jorge fala desde o começo ali sobre cultura, é muito em linha com toda a questão de como estruturar um sistema de continuidade de negócios e não só um plano. Então, é muito comum até os clientes nos procurarem e falarem, olha, a gente quer fazer um plano de continuidade. Não, peraí, vamos pensar num sistema como um todo, um sistema que tenha governança, um sistema que tenha ali uma visão da alta direção envolvida, e tudo isso, sim, depois de entender, até você comentou também muito bem ali, Roberto, sobre entender quais são os processos, o coração ali da continuidade do negócio, né? Entender o que pode acontecer, muito mais do que os eventos, mas como os eventos influenciam dentro da instituição, né? E aí, a partir disso, manter realmente esse PDCA, essa roda girando, vai garantir o sucesso ali das empresas para atuação em momentos de crise, de ruptura, enfim, nesse tipo de situação que exige um pouco mais, né, das instituições, além da rotina, além do que elas fazem no dia a dia. Então, até esse é um dos fatores que influencia muito, né? Ter pessoas com esse mindset, como o Jorge falou, de manter a roda girando e que consiga pensar além, pensar no futuro, vai garantir realmente que a cultura mude um pouco em relação à continuidade como um todo. Bacana. A gente tem falado, né, nessa última rodada aqui, nós falamos bastante em conscientizar as pessoas, né? Tocou-se muito nesse ponto. Qual é o principal desafio para a gente capacitar essas pessoas? Em gestão de continuidade de negócios, né, nos planos de continuidade de negócios. Qual é o principal desafio? O que vocês acham que é o... Né, primeiro, qual o entrave e depois quais os steps que precisam ser ultrapassados ali para que essas pessoas, de fato, sejam capacitadas? Definir responsabilidades, eu acho que é o primeiro passo, né? Eu acho que ainda se tem um entendimento que esse assunto ele é da área de risco. Pessoal de risco lá, né? É o que a gente ouve falar, as terminologias. O pessoal do risco que está vendo isso. Como é que tá o plano aí? Não, isso está com o pessoal do risco. Calma aí, cara. A gente aqui é um facilitador. Aqui a gente traz aqui a metodologia, a gente tem um sistema aí, como o Alessandro falou, muito bem. Mas isso aqui é um trabalho que você é responsável direto, né? É o seu processo. Você tem que entender em que momento você precisa acionar esse plano, o que fazer, você precisa ser treinado e, acima de tudo, não adianta estar tudo prontinho aqui, dar a falsa sensação, acho que foi o Leandro que falou, né? A falsa sensação que agora está aqui o plano, está tudo certo. Não, as variáveis mudam com esse mundo moderno aí a todo instante. Então, no momento que você se deparar com uma situação que, naquele momento, você não identificou ou não está no plano, você tem a obrigação de identificar isso e, junto com a área de risco, dar uma atualizada nesse plano. Então, é um trabalho que não é estático, ele está se movimentando a todo instante, à medida que algumas variáveis surgem. Então, não é papel da área de risco. É óbvio que a gente acaba tendo uma visão um pouco mais avançada,
no sentido de tentar capturar essas variáveis, mas lá no dia a dia do negócio que a coisa acontece. E definir responsabilidades, Roberto, para mim deixar essas responsabilidades claras é o primeiro passo para a gente seguir. Se o pessoal não entender a sua responsabilidade, a gente começa a ter problema. Alessandro? Inclusive, dentro do que o Jorge falou, inclusive pensar na responsabilidade da governança também, né? Então, assim, quem que garante que o sistema esteja funcionando, o sistema de continuidade? Quem que é o guardião desse sistema? Quem que é o patrocinador? Quem que olha e fala assim, olha, esse ano aqui não foi ainda treinado esse time que atua diretamente. Os porta-vozes não foram treinados por um media training, qualquer coisa nesse sentido. Se não tiver esses papéis e responsabilidades definidos no ciclo PDCA, realmente fica difícil engajar o restante do time, né? Como é feito, isso é feito deste formato aí, Leandro, com vocês? A gente tem aqui uma experiência de aplicar diferentes modelos de treinamento de acordo com o nível treinado, né? Então, a gente já há muito tempo já passou por essa etapa de definir as responsabilidades, já é bem sedimentado aqui no banco, e aí o que a gente faz é a gente tenta treinar o participante diretamente naquilo que ele precisa saber, né? Acho que muitas empresas, talvez na economia de fazer um treinamento, acabam fazendo um treinamento muito geral para tentar abarcar todo mundo. Aqui a gente tem a visão de ter treinamentos customizados de acordo com o papel que a pessoa precisa executar no assunto, né? Então, tem um treinamento específico para alta administração, específica para executivos que têm que liderar esse processo de planejamento prévio para as equipes. Ele é bem customizado de acordo com a atuação da pessoa. E aí a gente tem um viés da inovação, que é muito importante para o banco, né? E a gente acaba incorporando essa veia da inovação também para as nossas atividades dentro da questão da cultura e faz muitas iniciativas complementares, de rodas de conversa, de webinars também, né? Isso é uma coisa que a gente acaba complementando ao treinamento tradicional, né? Com o advento do home office, o EAD também teve uma explosão muito grande aqui no banco no papel de treinamento, que acho que permite até que as pessoas se reciclem ao longo do tempo, revisitem o material, tem sido muito importante. Bacana, bacana. O William, né, como eu disse, que é um excelente professor para o tema, um excelente consultor para a gestão de continuidade de negócios, o William Levati, ele costuma dizer que neste cenário de GCM, treinar é tornar capaz. A mesma coisa como a gente tem lá no compliance, não basta estar compliance, é ser compliance. No caso do GCM, não adianta a gente treinar, né? A gente tem que tornar a pessoa capaz de, para poder pegar esses planos e ser capaz de fazer com que eles funcionem, né? Eu acho que é basicamente assim. Eu vou pegar um comentário aqui, aproveitar a Tatiane Barbosa Aires. Primeiro, viu, o Crane? Ela colocou aqui, boa tarde, ANACO, Associação Nacional de Compliance, presente. Colocou Crane. Então, tipo, acho que é para você. Né? Um abraço para o pessoal da ANACO aí, sempre nos prestigiando, muito bom. Bacana. A Tatiane Barbosa Aires. E aí, como eu vi uma pergunta dela, ela fala assim, olha, na opinião de vocês, né, mudando um pouquinho, vou só pegar uma pergunta para a gente esquentar um pouco mais. A ferramenta de Control Self-Assessment seria eficiente para a gestão continuada e controle de riscos de forma remota? Tatiane Barbosa Aires. Vamos começar aí pelo Alessandro. Alessandro, o que você acha? Roberto, quer passar com o restante do pessoal? Eu complemento no final, pode ser? Jorge, vamos lá. Posso começar? Já que ela citou você, eu vou colocar para você. Eu sou muito fã do CSA. É através do CSA que a gente consegue aí muita oportunidade de levar a visão de risco para o pessoal de negócio.
Tá? Um bom CSA, ele faz milagres, ele opera milagres se bem conduzido, né? Então, eu sempre alerto o pessoal aí, cuidado, né? Tem toda uma técnica, tem todo um approach para você produzir e conduzir um CSA no momento que você tem uma missão, que é extrair, né, do negócio, do pessoal da primeira linha. Eu adoro, né, o pessoal aí, o conceito das linhas, eu chamo de linha de defesa porque o Banco Central atua muito com, ele incorporou, né, a linha de defesa. E aí o pessoal fala, já passou, está fora de moda. Não, eu ainda sou aí fã desse conceito de linha, porque a primeira linha a gente consegue aí operar milagres no sentido de extrair fatores de risco e no momento que a gente define responsabilidades, tudo fica claro através do Control Self-Assessment. Né? Mas a gente tem um desafio, não sei se foi o que a Tatiana quis dizer, no momento do remoto, se é em relação à aplicação do Control Self-Assessment de forma remota, né? Ou em relação a riscos remotos. Eu não consegui entender muito bem a questão. Roberto, se tu puderes me... Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou esperar a Tatiana se manifestar aqui no chat, né? Para ela colocar melhor esse ponto. Na minha opinião, é uma das alternativas, né? Existem outras, mas eu acho que o negócio não é muito um sistema, é a metodologia que você aplica, né? que faça sentido ao teu negócio. Na minha visão, é mais ou menos isso. Tá? Eu acho que entendi um pouco, Roberto. Talvez a cultura do self-assessment precisa estar lá na primeira linha e não depender de alguém, ou nós aqui da segunda linha, ficar lá cutucando esses momentos. Né? Como eu falei ali, no momento que identificou uma nova variável, essa autoavaliação ocorre naturalmente, e não por um estímulo, né? Ou por uma, abre aspas, desculpe o termo, uma encheção de saco, porque em alguns momentos a gente acaba se sentindo que está enchendo o saco. Então, esse self-assessment precisa estar presente lá na primeira linha, e fazer parte do DNA, da cultura. Apareceu o processo, como o Roberto falou muito bem, que é, por analogia, né? Mudou o processo, automaticamente isso tem que... Uma autoanálise tem que surgir. Olha, eu tenho que corrigir, eu tenho que modelar o meu processo, eu tenho que formalizar o meu processo, ajustar o meu processo, porque ocorreu uma mudança. Da mesma forma que alguns fatores de risco no momento que aparece, se materializa. Então, isso tem que ser meio que automatizado, e não por fotografias, que essas fotografias, se ocorrerem em períodos maiores, que aí está o problema. São essas janelas que, se ocorrer a conjuntura dos planetas, como eu falo, né, os vários fatores de risco se materializam, acontecem as desgraças corporativas, né, que a gente acaba presenciando aí. Por quê? Porque essas janelas são muito distantes, né? Mas se a cultura do CSA estiver lá presente, a gente tem chance aí de identificar, analisar, avaliar e tratar num tempo razoável. Bacana, bacana. Eu vou fazer essa pergunta aqui para o Leandro, porque o Leandro, né, deve saber como a gente consegue esse investimento, como que a gente consegue esse dinheiro para colocar em gestão de continuidade de negócio. Porque normalmente, tanto eu, Roberto, quanto o Alessandro, quanto o Jorge, a gente monta ali, né, o cenário para que ele entenda que precisa investir nisso. Mas, de fato, conseguir não é a gente que vai lá, né, a não ser nas nossas empresas. Mas como que você consegue isso, Leandro? Como que você desenha esse budget? Como que você sensibiliza, né, a alta gestão para conseguir esse dinheiro, aplicar esse dinheiro em continuidade? Boa pergunta. E acho que é a pergunta que todo mundo se faz quando está começando essa atividade, né? Como é que a gente se sensibiliza para ter o cheque, né? Porque no final do dia você precisa ter orçamento para você conseguir implementar os seus projetos, né? E acho que é uma questão realmente
de maturidade e de talvez não esperar que no primeiro momento você vai ter um projeto, talvez você consiga capturar todo o escopo necessário. Acho que até um pouco inocente pensar que na primeira rodada você vai capturar todo o investimento que você vai precisar. Obviamente tem situações que são mais prementes e acho que ele parte de uma primeira análise dos riscos, daquilo que efetivamente é prioritário no seu negócio, né? E ao longo do tempo, conforme você vai fazendo a atualização desses riscos, você consegue identificar outras estratégias que vão ajudar a continuar mitigando esses efeitos indesejáveis da perda da continuidade, né? Então, acho que investimentos mais óbvios acabam tendo uma naturalidade de aceitação, né? Todo mundo vai conseguir argumentar com muita facilidade que é importante investir em um data center alternativo, estratégia de recuperação de TI, segurança cibernética. No dia de hoje, né, com a guerra cibernética que acontece no mundo afora, é quase impensável você ter uma dificuldade para tentar conseguir um pouquinho ali de orçamento para a questão. Claro que é uma questão de proporcionalidade entre risco e controle, né? Então, tem que tentar trazer esse ingrediente para a discussão, né? Qual é o limite ali de investimento que faria jus ao risco. Mas, na minha visão, está tudo muito atrelado à forma como você está efetivamente identificando esses riscos, tentando mensurar eles, e essa mensuração traz naturalmente ali as principais medidas que você deveria estar perseguindo para ter o melhor efeito de mitigação. E aí isso aí deveria ser o direcionamento da sua preocupação orçamentária. Legal. Jorge, como é que você vê isso do lado de cá, né? Quando você coloca os insumos necessários para que o cliente consiga esse budget, né, essa grana, e o que você escuta, o que você recebe de informação? Infelizmente, a gente, como eu falei, até citei no início aqui, né? A gente recebe aqui algumas propostas emergenciais aí decorrentes de uma solicitação, seja de um órgão fiscalizador, regulador, ou de um parceiro aí que passou, não vou falar, recentemente por uma situação, né? E todo mundo conhece aí, né? Está aberto para o público, Lojas Renner. E aí acontece o efeito dominó, né? De toda a rede, né? Passar por um ajuste. A gente percebe ainda dificuldades enormes de gestores. Eu sei porque a gente, né, também já foi gestor, enfim, ainda é um desafio mostrar aí o quanto se deve investir, né? A quantidade de dinheiro que vai ser suficiente para isso, né? Vai variar muito aí de acordo da dependência do negócio em relação à tecnologia. Você falou muito bem, acho que foi o Leandro que falou em relação à exposição ao risco cibernético, cada vez maior, mas ainda difícil a gente vender isso. Então, aí a gente esbarra de novo naquilo que eu falei no início, que é a falta de entendimento do que é risco. Acho que daí a gente volta lá. Aí, quando a gente fala em educação corporativa, o pessoal não entende, né? A gente vai ter que voltar para a mudança de mindset e falar o seguinte, cara, eu sou um diretor e eu preciso entender na prática o que é risco, quais são os riscos os mais significativos do meu negócio, né? E de que forma eu crio mecanismos para prevenção e não para reação. Então, no momento que ele reage, é porque ele não entende. Ele está na escola do século XX, de novo eu bato na tecla. A saída é tentar buscar aí reprogramar esse mindset, e isso se dá através de muito treinamento, capacitação, né? Mas ainda vejo aí clientes que nos procuram com dificuldades, buscando apenas preencher uma lacuna provocada por uma exigência, não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Então, aí eles ficam buscando o orçamento menor, né, Roberto? Você deve se deparar com isso. Eu só queria pegar um ponto da fala que é assim, poxa, cara, para mim é impensável. É impensável que um diretor sentou ali naquela cadeira e ele não conhece os processos, né? Não conhece os pontos chaves da sua corporação.
Antigamente, quando se treinava nas Big Four, você entendia desde a captação até o extrato. Né? Quando a gente fala de um produto específico, é assim que funciona. Você é treinado desde da frente, né, de combate ali, a pessoa que fala direto com o cliente, que é né, os canais por onde entram as informações, que é atendimento a clientes, abertura de contas. Eu estou dando exemplos basicamente de banco, tá, Leandro? É mais porque você está aqui, porque a gente podia usar outros cenários. Mas você era treinado desde dessas portas de entrada até as portas de saída. Quer dizer, eu acho que até hoje é assim. Então, você tem que entender qual é o risco que acontece no atendimento ao cliente, depois qual é o risco. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, Pirinite, tá bom? Pode ser? Que daí fica mais claro. Pô, eu vou fazer a captação de um cliente, como é que eu faço isso? Qual é o primeiro processo? Eu tenho lá as pessoas que entram em contatos e ofertam ali a exposição, né, uma palestra ou uma apresentação a respeito do meu produto. Pronto, dali, de bate-pronto, já poderia ter um problema, caso não tivesse um consentimento da pessoa do lado contrário, da gente falar a respeito do mesmo tema, de ter um engajamento. Olha só, já começou ali. Então, assim, depois fiz a apresentação, eu tenho que mandar esse material, eu tenho uma base de clientes que eu vou registrando essas pessoas que eu faço as apresentações dentro de sistemas de informação, né, da Pirinite, para eu continuar fazendo follow-ups com ela até que ela compre, né, que ela entenda que a necessidade dela é ter um software ou fazer um trabalho de consultoria. Só que aí, dentro desse software, eu tenho que entender como isso é guardado, como que eu guardo, quais são as seguranças que estão ali dentro, aplicadas naquele software. E assim, o processo vai caminhando. Ah, beleza, chegou no comercial, o comercial fez a apresentação, apresentou a proposta. Cada proposta, né, a gente sabe que propostas são confidenciais. Por quê? Porque às vezes o mesmo produto, às vezes ele é tabelado, às vezes não. Que nem, por exemplo, fazer GCN para um BNDES, eu tenho certeza que é muito maior do que fazer um BNDES, fazer um GCN para Pirinite, que tem 100 funcionários, né, 100 e poucos funcionários. Então, assim, é isso que eu estou. Como é que. Para mim não faz sentido. Que a pessoa não tenha o interesse. Para mim, eu acho que todo colaborador que entra numa empresa, eu sei que ele tem função específica para isso, tem toda aquela parte. Não vou entrar nisso, não. Eu ia falar daquela parte de RH, job description, tá? Não, esquece isso aí. Vou falar disso não. Ele tem a função dele, mas ele não está entendendo por que ele vai fazer aquela função? Qual é a parte dele no todo? O que acontece se ele não aparecer para trabalhar? Então, assim, eu bato na tecla de que está faltando mesmo, para esse cenário, muita conscientização. E essa conscientização, como a gente disse numa palestra passada, né, isso devia estar no ensino médio. Segurança da informação, GCN, algumas coisas dessas, né, risco, devia estar no ensino médio. E não está? Essa é a pergunta. Está. Tem um monte de risco lá também. Só que eles não são treinados a pensar dessa forma. Cara, eu vou contar uma passagem. Olha para você ver como as pessoas levam as coisas. A gente desse mundo corporativo, que fala um pouco de governança, risco e compliance, que fala um pouco de segurança da informação, que fala um pouco de GCN. Quem já trabalhou diretamente aqui com segurança, pô, cara, você fala para o seu pai e para sua mãe, olha, eu trabalho com segurança da informação. Eles olham para vocês com uma cara assim meio... O que será isso, né? Pai, eu estou falando de gente da minha idade, tá, gente? Não estou falando de gente com 25 anos. Né? Porque daí o pai também é novo, o pai também sabe. Mas no meu caso, eu tenho 43. A minha mãe tem quase 70. Então, assim, se eu falo isso para ela, normalmente a reação dela é tipo, será que meu filho fica parado na porta de algum data center? Será que meu... Não entra. Quando a gente fala de cibersegurança, que nem o Alessandro falou, que nem o Leandro falou, de ataque cibernético, cara, é impensado. É um negócio assim, olha, eu falei, quando eu contei para meu sogro que existia um cenário de anti-skimming nos caixas eletrônicos de banco, né, Leandro, que é aquele, quando põe o rosto, tem
uma tecnologia que detecta o peso além do que é o do caixa eletrônico, para saber que existe ali um chupacabra ou existe ali uma máscara, ele virou para mim e falou assim: você anda assistindo muito filme. Cara, aí você faz o quê? Entendeu? Não tem muito o que se fazer nesse cenário. Assim, a minha percepção da tua fala, Jorge, quando você coloca isso, é assim, estamos gerando, né, estamos com uma geração que não se importa com esse entendimento do todo. Será que é isso? Será que existe essa alienação? Tipo, eu vou fazer o meu. Eu sou de uma época da consultoria que o pessoal falava assim: existem os especialistas e os generalistas. Só que aí você falava com os especialistas, o cara era especialista somente naquilo, né? Que é o nome já é esse. Só que aí você fala para ele assim: tá bom. Aí você tira ele desse cenáriozinho, tipo, imagina, você tira ele desse contexto de GCN, aí você fala para ele assim: você concorda comigo? Se você não fizer essa contingência aqui, existe a possibilidade da materialização de um risco. Ele, risco? Aí o cara olha para você com uma cara tipo, risco, como se risco não é mordesse, morde. De verdade, morde. Aí quando você fala de GCN, você fala, pô, GCN não, quando você fala de GRC, você fala assim, cara, GRC é um mundo acima da sua empresa. Ponto. Vamos traduzir dessa forma. E aí você, lógico, você tem que ter especialistas como você tem que ter generalistas. Mas as pessoas precisam se conectar mais, precisam entender mais, ter mais empatia pelas atividades de trabalho dos demais. Entender, por isso que eu gosto de falar de processo. Para mim, boa parte desse trabalho é entendimento, quer dizer, boa parte do trabalho como um todo é entendimento dos processos. Né? Então, aí o cara senta ali, tipo, nossa, para mim é impensável. Um adendo rapidinho. O tempo é tão curto para um tema tão abrangente, a gente acaba batendo no PCN. Mas se a gente entrar no mundo do PGC, que é o Plano de Gestão de Crise, né, quais são os papéis e responsabilidades? A pergunta, eu até vou voltar antes, o que é a crise? Né? O que é uma crise numa empresa? Né? A gente já esbarra tipo, isso é crise ou não é crise? Qual é o papel de quem é que vai comunicar? A gente sabe que quanto antes uma crise for identificada e respondida, né, se tem o mercado reage de uma maneira muito melhor do que tentar jogar isso debaixo do ventilador, do tapete aí, e não fazer nada. Então, a gente acaba aí tendo dificuldades até de categorizar o que seria uma crise, uma situação de crise na empresa. E esbarrando naquilo que a gente falou agora há pouco, de quem é a responsabilidade de comunicar isso e reagir. Então, são duas situações. O PCN é o clássico, mas ainda vejo desafios enormes quando a gente trata de plano de gestão de crise. Não sei se os colegas concordam. Eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que eu já falei um pouquinho, né? Os meus, hoje eu estou meio revoltado, acho que é porque é o último dia e eu adoro os eventos, cara. Eu adoro. Por mim, podia ter todo dia esse bate-papo, conversar com gente diferente, cara. Eu gosto disso, né? Como eu gosto de churrasco. Então, se algum dia, né, a gente puder conversar fazendo churrasco, melhor ainda. Eu sei que você gosta, Jorge. Melhor ainda. Mas olha só, a Renata Garcia, ela colocou um ponto parecido com o que eu estava reclamando agora há pouco. Quando a gente lida com um colega que falta a todas as reuniões, se recusa a participar em quaisquer grupos de contato colaborativo, falta a todas as aulas, cursos em company que foi inscrito, o que o superior imediato e acima fazem com ele? Como engajar esse concurso? Aí é que pegou, ó. Como engajar esse concursado? Porque daí o cara, com certeza, né? Concursado, como é que é antigo, já estável? Cara, situação, hein?
situação. Eu trabalhei, quer ver? Desculpa, gente, vou começar eu nessa pergunta. Eu trabalhei fazendo um projeto para um tribunal. Não vou citar qual tribunal, porque, né, senão podem depois vir reclamar comigo que eu contei de projeto, mas não era um projeto crítico, nada do tipo. Eu trabalhei num tribunal para fazer um projeto de tecnologia de segurança. A gente teve lá um incidente. Só que lá só tem concursado. Só tinha, né, desembargadores, paraná ali. E aí o que aconteceu? Quando teve um incidente que houve um cenário, e que aconteceu por uma estratégia de engenharia social, né, a gente já tinha alertado, ó, detectamos tal situação, estamos monitorando para entender o curso do ataque, né? Porque se você puxar a tomada, acabou, você não consegue mais fazer. Um concursado foi lá e literalmente fez isso. Foi lá, tal. Como é que você chega num desembargador e fala isso pro cara? Para você pensar na situação. Olha, uma coisa é ter teu chefe, né? Que, por exemplo, olha, você trabalha numa empresa, né? Você é concursado, pipipopó, beleza, pode ser concursado também. Mas ele é seu chefe. Outra coisa é o cara, além de ser seu chefe, ele ser uma autoridade. Olha que complicação. E aí você vai falar, olha só, não, eu vi o cenário, eu vi isso tomando proporções, eu decidi, tirei. Olha que situação, é mais ou menos o que ela está dizendo aqui, né? Como é que você lidaria com isso aí, ô Leandro? No BNDES existe cenário de concursados? Não, Nós somos concursados, eu sou concursado. Ah, bacana, bacana. Mas Desculpa isso assim, dessa estrutura. Desculpa o não, desconhecimento. tranquilo. Não é porque a gente é concursado que a gente não tem aí que um alto desempenho ou um alto nível de responsabilidade, né? Pelo contrário, acho que a gente aqui na instituição tem um corpo técnico que tem um alto nível de conhecimento e acho que muitas das instituições concursadas acabam tendo esse perfil também, né? O concurso pressupõe que a pessoa tenha uma alta qualificação técnica e aí ele acaba no concurso. E aí o que a gente vê na prática, assim, a instituição que tem esse tipo de perfil de funcionários precisa ter ferramentas de gestão de pessoas adequadas. Acho que quando a gente está falando de concursados, a gente tem uma preocupação muito grande de entender o propósito das pessoas e entender como é que a gente alinha esse propósito das pessoas com o propósito organizacional. Acho que boa parte do segredo é esse, conseguir reconhecer e fazer com que essa pessoa reconheça qual é o propósito dela na atividade e tentar fazer o melhor match possível, né? Do que é esperado dele com o propósito que ele está desempenhando ali naquele momento. Mas geralmente as políticas de RH das instituições, desse tipo de instituição, têm mecanismos que poderiam permitir, né? Eu acho que também tem o papel do próprio gestor imediato de tentar fazer a alocação do empregado mais qualificado para a atividade, né? Acho que é isso que tem que ser buscado. Pô, bacana, porque eu também vejo, porque a gente entende, assim, quem não vive esse mundo, entende sempre de uma maneira, né, equivocada. Que nem, por exemplo, olha, a pessoa passou como concursado no cargo específico XPTO. Se ele não estiver cumprindo essa atividade, ele pode ser realocado para uma outra atividade, trazer um profissional de uma outra área mais qualificado para cá. Isso pode acontecer, Leandro? Sim, isso acontece, né? Ah, Isso é uma coisa legal. rotineira, entendeu? É porque a pessoa, quando ela é concursada para um tipo de formação. Então, eu sou administrador, eu poderia exercer qualquer atividade de administração dentro do banco. Então, há uma flexibilidade para você alocar as pessoas com perfil adequado para diversas atividades. E eu acho que é muito natural que aconteça uma especialização das pessoas ao longo do tempo. E aí o que pode estar acontecendo é meu feeling, né, com essa pessoa, ela talvez tenha se especializado em uma determinada atividade, agora está sendo alocada em outra e não conseguiu fazer vamos dizer, essa migração, né, esse ajuste da sua competência. Então, isso é importante que realmente precisa ser perseguido
na hora que você está realmente colocando as pessoas para se engajarem em GCN, né? GCN exige engajamento, a pessoa não pode estar só com metade do corpo ali no assunto, precisa estar entregue para realmente conseguir avançar. Bacana, bacana. Deixa eu ver, agora eu vou pegar algumas perguntinhas aqui. Eu peguei o da Renata, mas eu vou ver se tem algumas perguntas aqui que a gente pode trabalhar aqui no nosso tema. Quando digo para não clicar em todo e qualquer e-mail oficioso, chega e briga. Mas se for do órgão XPTO. Ó, a Renata colocou mais um ponto. A Renata tá crítica aqui. Primeiro eu vou ler uma aqui do William, que essa foi. Ele colocou assim, basicamente uma piada. Ele colocou assim, quando a gente estava conversando a respeito dos meus pais, de pessoas mais velhas, ele colocou assim, Roberto, sua mãe sabe o que é um data center? William, olha só, já tentei explicar para ela algumas vezes o que é um data center. Tá? Só que quando a gente explica algumas coisas para as pessoas com uma determinada idade, a gente tem que ser bem didático. Hoje ela sabe o que é. Como o meu sogro, que eu citei agora há pouco, também sabe o que é. Tá? Mas quando você vai falar assim que são serviços em cloud, esse tipo de coisa, ainda estou tentando ser mais didático. Tá? Então, assim, eu explico físico, depois eu explico o que é uma cloud, depois eu junto para que o entendimento aconteça. Tá? Mas, na idade deles, eles já não. Eles estão interessados em saber se, né, o aplicativo que eles gostam ali vai funcionar. Já não estão mais preocupados com esse tipo de informação, não. Né? Depois teve da Renata aqui, quando digo para não clicarem em todo e qualquer e-mail oficioso que chega, oficioso deve ser malicioso, né? Entendi o termo oficioso. Que chega, ele briga. Mas foi do órgão XPTO. Você acha que o órgão XPTO ia mandar mensagem falsa? Tem que explicar, né? Eu acho que assim, você tem que. Renata, eu mesmo vou colocar desse ponto, depois vou deixar o Alessandro ali, que o Alessandro deu uma risada, eu acho que ele também quer comentar um pouquinho em cima. Mas assim, aí é simples, Renata. Você colocar esse posicionamento junto à sua área de segurança da informação. Para que a sua área de segurança da informação faça uma campanha de conscientização, aborde o tema, né, a respeito de phishing, a respeito de algumas técnicas de captura de informação, né, falando um pouquinho de fraude, phishing, engenharia social, alguns temas que a gente de segurança adora falar a respeito. Né. Cibersegurança a gente gosta muito, mas a gente gosta de falar nas campanhas a respeito disso. Para que explique novamente para ele, para que ele entenda que, olha, não é porque você recebeu uma mensagem, imagina, você recebeu uma mensagem da Receita dizendo que os seus créditos lá da nota fiscal paulista estão disponíveis. Cara, não existe, não acontece. Então tem canais oficiais que não mandam esse tipo de mensagem. Né? E aí tem um cenário em que você passa o cursorzinho em cima ali, você olha no seu, ali no seu, quando você digita o endereço da internet, ali esqueci o nome, para você ver. Você consegue identificar ao final se é um endereço eletrônico verdadeiro, se é falso. Você consegue identificar pelo e-mail também se é um endereço verdadeiro, se é falso. Você tem que falar para o seu órgão de segurança da informação como que essa identificação acontece, para que ele explique para vocês como isso acontece, como identificar. A quem você relata quando você tem essas situações, quando você detecta um link desse, né, malicioso, falso. E aí, talvez explicando para ele, né, com argumentos, ele entenda. Porque, da mesma forma, é o que eu disse agora há pouco. Quando você manda um e-mail da Receita aqui na minha casa, eu tenho certeza que eu não vou clicar nem a minha menina de 4 anos. Porque quando eu converso com ela, eu sempre coloco esses temas na cabeça e já estou tentando conscientizar, né? A gente vai conscientizando. Mas a minha esposa, por exemplo, ela vai clicar, porque ela acha que a Receita Federal, de fato,
mandou esse e-mail para ela. Então, assim, é questão de, que nem o Alessandro falou, que nem o Leandro falou, o Jorge, é questão de ir educando, tentando educar, tentando conscientizar, mostrar, que nem, por exemplo, às vezes, esses links, você clica, você cai num site, e aí você olha no site, a única coisa que aconteceu, eu sempre, eu estou falando isso porque eu testo, eu faço isso. Eu clico para ver onde vai. Aí caiu lá, veio o recado de Itaú, caiu no Itaú. Aí eu mostrei para minha mãe, uma vez eu fiz isso, falei, olha só, eu cliquei onde foi, caiu nesse link aqui. Perceba, esse link, a única coisa que você consegue colocar aqui é sua conta e senha. Você não consegue mexer em mais nada, tá vendo? Eu tento clicar aqui nesse botão, não vai. Estou tentando clicar nesse botão, não vai. Em todos os outros ícones que deveriam funcionar do site, não está funcionando. O que é isso? É um formulário que ele vai pegar, o cara que está fazendo o golpe, aplicando o golpe em você, ele simplesmente quer que você preencha esses 2 campos. E aí você vai preencher, vai dar ok, vai capturar lá, e aí você, ó, se danou. Alessandro? Até você foi relatando aí o caso do pessoal perguntando. A gente, por ser uma consultoria de gestão de riscos, nós temos outros braços também, inclusive de cibersegurança. Um dos projetos recentes que a gente executou envolvia, inclusive, um teste de phishing. Então, nós fizemos ali o envio em massa para todos os colaboradores e tudo mais. Só para ter uma dimensão, 10% dos colaboradores clicaram no site, clicaram ali no link. Era ali uma tela de reconfiguração de senha de Microsoft. E ainda teve uma parcela ali, bem menor sim, mas que inclusive digitou a senha. Digamos que a senha correta, dando ali o acesso naquele perfil. Então, assim, é muito recorrente isso. Nós até estamos estruturando, na verdade já fizemos isso, e estamos aprofundando, inclusive, em resposta para isso dentro do contexto de GCN, né? Porque quando a gente pensa em resposta a incidentes de informação, e isso vai conversar diretamente lá com o LGPD também, enfim, tem toda ali uma sinergia entre os assuntos. Se você não souber responder, se a pessoa não souber para quem mandar, não souber como agir nesse momento, ela fica vendida mesmo e às vezes até no impulso ali acaba clicando, enfim. E aí a gente volta ao começo lá da conversa, onde o Jorge tinha colocado a questão de papéis, responsabilidades, fluxo de acionamento e o aculturamento como um todo. Então, assim, se isso não tiver muito desenhado, muito bem explicitado para as pessoas das instituições, elas acabam agindo de maneira incorreta. E muitas vezes não é nem por maldade, não é por sacanagem, digamos assim, mas é por desconhecimento, é por não estar treinado. Aí fica a provocação, inclusive, naquela questão de o que fazer com a pessoa quando ela não obedece, digamos assim. Quem passou por um teste de phishing e caiu, dificilmente vai cair de novo, tá? Até quando a gente faz esses testes recorrentes nas empresas, a gente percebe que a tendência é ir diminuindo, justamente porque a palavra ela ensina, mas o testemunho, digamos assim, ele arrasta, né? Então, depois que a pessoa caiu uma vez, ela cair de novo é bem mais difícil. Fica aí essa questão de como ensinar, né, no fluxo ali de aprendizado, fazer a pessoa viver aquilo. Acho que faz muito sentido também dentro desse contexto. Jorge, você levantou a mão. Isso cabe como uma luva aí os meus amigos do compliance, né? Quando a gente fala em programa de integridade e compliance, a gente mergulha, Alessandro, nesse mundo comportamental, né? A gente busca, as coisas começam a fazer mais sentido no momento que você tem um processo, você tem um PCN, você tem um plano de gestão de crises, e na hora de acionar esses planos, ninguém sabe o que fazer, o cara foi treinado, ele recebeu o treinamento, mas só que ele não se engajou, não fez a parte dele. Então, a gente traz aqui para o contexto uma situação envolvendo integridade. Tá? Por isso que, às vezes, o pessoal pergunta aí nos treinamentos, Jorge, qual a diferença entre integridade e compliance? Então, os planos, a gente está falando de PCN. É um plano, ele tem que estar em conformidade, não tem? Então, o processo existe, ele está escrito, mas quem tem que executar
exige aí bastante ética, comprometimento e é um comportamento que as empresas precisam entender se isso, né, se houve má fé ou se houve negligência ou falta de conhecimento. E os códigos de ética e conduta precisam ser acionados, né? Negligência no plano de continuidade de negócios é uma... Aí eu passo para vocês, aí é uma situação de pequeno, médio ou alta gravidade. Fui negligente, não fiz o que eu tinha que fazer. Eu vou pegar uma coisa antiga aí que o Roberto falou que não usa mais, né, das torres gêmeas, mas tem gente ainda que não faz backup na nuvem. Não faz. Parece coisa antiga, né? Não faz. Perde tudo e não faz. Os backups... Como é que a gente categoriza isso? Isso é um problema de processo ou é um problema comportamental? E às vezes até um problema de investimento, né, Jorge? Que foi priorizado em outra rubrica, né? E ficou para trás. O problema está ali, todos sabem daquela questão que pode envolver continuidade, mas a prioridade é outra. E aí eu... Na verdade, para mim, olha só, vou de novo falar do impensável. Para mim, esse cenário é impensável. Vou te dizer o porquê. Para isso que serve o teste. Certo? Eu vou fazer os testes. Se eu fiz o teste e percebi, eu não vou deixar para o momento da crise. Eu vou pegar todos os planos e vou realizar os testes. Aquele cara que fez o treinamento, ele estava incumbido também de realizar o teste. No teste eu percebo que ele não deu a atenção necessária ao tema. Ele vai, né? Com certeza, se tiver lá um termo de todas as empresas, gente, tem lá, lógico, não são castigos, né? Mas toda empresa tem os seus... Olha, se você fizer tal conduta, você tem as suas advertências, você tem situações, né, da empresa para com o funcionário. Né? Pelo menos no privado tem isso. Né? Ali, Leandro, depois você conta pra gente como funciona, porque eu desconheço. Também tem. Tá? Também tem, né? Então, assim, naquele cenário, você fez o teste e você já perceberia que ele não fez. E aí cabe ao superior imediato dele chegar lá e falar, amigo, olha só, investir aqui, você não realizou, se é um momento de crise, só que, lembrando que o teste, ele tem que ser feito como se de fato tivesse um acionamento de crise. Se você fizer o teste avisando que é um teste, as coisas não funcionam bem, né? Basicamente é esse o cenário. Se alguém quiser complementar, então eu vou aproveitar, vou pegar aqui um comentário só para a gente finalizar. Tá? Teste de conformidade, Roberto, só complementando então, um teste de conformidade, aí os amigos do compliance, como eu falei, aí precisam estar juntinho aí, né? GCN, tem que estar na mira aí, tem que estar no radar da galera do compliance, aí uma dica bacana aí, o compliance de vez em quando tem que fazer esses testes aí, ou promover esses testes em conexão, em sinergia com o pessoal de risco, né? Esse teste de conformidade tem que estar no nível de resposta aí que agrade a alta administração, no sentido de entender que, né, qual é o limite de conformidade aceitável, se está muito baixo, o que significa isso? Né? Um alto apetite a riscos, enfim, esse tipo de análise não é complexa. Não tem nenhum tipo de problema. Tem que medir, né? Não basta estar escrito, tem que medir a conformidade. Né? Deixa eu colocar um ponto. Primeiro, né, antes de terminar, porque tem um comentário aqui que eu vou colocar esse ponto. Faço questão, por ser, né, vivência em segurança da informação há muitos anos. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, a presença de todos os participantes, né, todo mundo que assistiu aqui a semana do GRC Talks. Muito obrigado, Leandro, por participar. Espero poder contar contigo outras vezes para outros eventos. Desculpa o meu desconhecimento da esfera, né, pública, mas é legal que a gente vai tendo figurinha para trocar. Alessandro,
Muito obrigado pela participação, pela presença. A mesma coisa, amigo. Se quiser contar com a gente para eventos de vocês ou vocês para os nossos eventos, fica à vontade. Jorge, você já é de casa, você já sabe como funciona. Tendo webinars a respeito dos temas, eu vou convidá-los para a gente fazer novamente. Tá? As pessoas que assistiram, muito obrigado. A Pirini te agradece a participação de todos vocês. Vamos mandar ao final todo aquele certificado de participação da semana do GRC Talks, tá? Fiquem tranquilos. E aí eu coloquei um ponto aqui, para deixar por último, porque está assim, um comentário assim, ó. Tem de partir do pressuposto que se todos da organização fossem especialistas em segurança da informação, não haveria necessidade de ter uma área focada em cada empresa que viermos a trabalhar. Uma área focada nisso em cada empresa que viermos trabalhar. Jorge, eu concordo em parte. Sabe por quê? Porque existe aí uma boa prática que é voltada para a ISO 27001, onde você tem que ter um sistema de gestão em segurança da informação. Então, assim, de qualquer forma vai ter que ter a área ali. Não tem como. Todo mundo, mesmo que todo mundo faça parte deles, mesmo que cada colaborador faça a sua parte, existem temas específicos e gestão específica dentro dessa boa prática que precisa ter um responsável pelaquela atividade. Então, por isso que existem, a empresa ela é configurada de uma estrutura organizacional. Porque por mais, vou dar um exemplo, por mais que eu, Roberto, saiba a informação do Alessandro, vamos supor que o Alessandro é uma área A, eu sou uma área B, por mais que, e aí o cliente me manda um formulário e pede para preencher, por mais que eu saiba a informação, eu não sou responsável por ela. Por isso que a gente tem lá quem são os donos das informações. Eu só faço ali a custódia. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que chegar para o Alessandro e falar assim, Alessandro, eu sei o formulário inteirinho, mas a responsabilidade do preenchimento, e caso esteja com o preenchimento errado, é teu. Então, toma aqui que o filho é teu. Entendeu? Então, assim, por mais que todo mundo conheça de segurança, por mais que todas as empresas tenham especialistas em todas as áreas, em todas as áreas da corporação, segurança, a gente tem que ter a área, porque é baseada numa boa prática, e essa área de segurança da informação, ela cuida de um contexto gigantesco voltado para a segurança, que não é só o que a gente fala aqui. Né? Então, que nem, por exemplo, tem a parte cibernética, tem a parte onde tem os ataques e tudo mais. Então, concordo em parte, seria interessantíssimo ver todo mundo especializado em segurança, mas tem que ter a área, não tem como. Tá bom? Pessoal, só complementar. Opa, deixa, vai lá. Só complementar também, puxando um ponto que o Jorge tinha falado, se todo mundo soubesse de informação, você teria uma primeira linha ali bem redonda, mas e a segunda e a terceira? Acho que é mais ou menos nessa linha, também complementando o que você tem um papel, né, Alessandro? Cada um tem, se a primeira linha não detectou, a segunda pode ajudar, a terceira pode ajudar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o efeito queijo suíço do risco, né? Que é as camadas aonde o risco passa no buraco do queijo, né? Que explica a maioria das desgraças corporativas ocorridas nos últimos 15, 20 anos. Tá? Que é no momento que todas as linhas falharam, que é por falta do entendimento. Daí a gente volta para o início do nosso evento aqui. Voltamos para a estaca zero, onde o pessoal, nenhuma das linhas entendeu o seu papel, ou foi buscar, olha que interessante, o alerta. Né? Cadeia de autoridade e responsabilidade. Quando eu estou falando em linha, a gente pode trazer também para o contexto da controladoria, que tem se falado muito no accountability. Prestação de contas com responsabilidade. Eu sou primeira linha, quais são o que eu preciso prestar contas com responsabilidade? O meu PCN aqui, tá legal? Eu estou confortável com o meu PCN? Eu tô confiando nele? Eu estou testando ele? Olha, se você não, em algum momento, expressar sua preocupação com isso, formalmente, se uma tragédia acontecer, Roberto, aí, Leandro e Alessandro, o que vai ser julgado? Toda a cadeia de autoridade e responsabilidade, que vai começar lá de cima. Desde a primeira parte interessada, que a gente falou aqui, e vai cair em você. Não vai ser uma pessoa, foi o pessoal de risco aqui
que não atualizou o PCN. Calma aí. Então, toda a cadeia de autoridade e responsabilidade ela vai ser julgada pela sua responsabilidade de se preocupar, de zelar com esses temas, né? Então, tomem cuidado, né? Aí se fala muito em accountability numa visão romântica, mas a gente percebe que a aplicação está aqui num tema, né? Num tema extremamente importante. Todos nós somos responsáveis por manter, zelar e fazer com que o nosso PCN funcione. Pessoal, infelizmente, não posso deixar mais ninguém falar. Agradeço novamente a presença de todos vocês, dos telespectadores aí, das pessoas que nos acompanharam nessa semana, que não foi só uma semana, né? Como os eventos, na verdade, nas 2 semanas aí que ocorreram os eventos, com essas palestras. Eu tenho que finalizar, porque eu tenho um rapaz que nos ajuda muito, e eu quero agradecer, viu, Rodrigo? Rodrigo é o nosso responsável por marketing, que fez essa semana acontecer. Queria aí, seu trabalho foi muito bom, amigo. 10-0. Muito obrigado. Obrigado. E até o próximo GRC Talks. Eu quero agradecer a todos os participantes e em breve teremos mais novidades.